Bendito seja o nome do Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A Ele honra, glória e louvor. Nós abraçamos a todos os queridos, especialmente os que nos visitam, também aqueles que estão acompanhando a transmissão. Deus abençoe a cada um. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías 52, versículos de 13 a 15, e depois leremos o capítulo 53. O texto profético, escrito 7 séculos antes da vinda do Messias, texto inspirado pelo Espírito de Deus, fala a respeito do sofrimento, do processo de humilhação e da exaltação do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer assim: eu lerei os versos de 13 a 15 e depois leremos alternadamente Isaías 53. Eu lerei o verso 1 de Isaías 53 e os irmãos lerão o seguinte, todo o capítulo. Sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Ó Deus, diante de uma palavra tão poderosa, de um texto tão impactante, nós carecemos muito da ação poderosa do Teu Espírito Santo, nos iluminando os olhos do coração, dando-nos entendimento, levando-nos a compreender o significado da encarnação, o significado de todo o processo de humilhação do Senhor Jesus e também a sua exaltação, a sua glória. Ó Deus, que seja essa uma noite de renovo, uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite para o conhecimento do Messias de Israel, o prometido, que está vivo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso coro Boas Novas, que está aniversariando, nós queremos abraçar e saudar todos esses queridos que têm anunciado o amor de Deus através das canções, falado dos atributos de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, nossa regente, nossa pianista, cada membro do coro, que cada um compreenda o ministério que tem e que cada um seja encontrado fiel para o louvor da glória de Deus. O coro cantou, como não entoar seu louvor? Diante de manifestações tão grandiosas do amor de Deus, como não entoar o seu louvor? E há pouco cantou, usa-me, que seja a nossa oração. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória. Queridos, olhando aqui para o nosso texto, este é o último e, sem dúvida nenhuma, o mais memorável dos 4 cânticos do Messias que nós temos no livro do profeta Isaías. Se você olhar aí rapidamente na sua Bíblia, capítulo 42 de Isaías, os primeiros 9 versículos, nós temos esse primeiro cântico que fala sobre o servo sofredor. Adiantando um pouco, capítulo 49, versículos de 1 a 13, nós temos também o servo do Senhor é a luz dos gentios. Avançando um pouco, capítulo 40, a partir do verso 4 até o verso 11, o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. E aqui, esse quarto cântico que fala sobre o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Esse texto tem sido instrumento de Deus para a salvação de muitas vidas. Foi lendo esse texto que o eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, conheceu o Senhor Jesus. Quando ele estava lendo, dirigido pelo Espírito de Deus, o evangelista Filipe foi ao seu encontro e fez essa pergunta: você compreende o que está lendo? E ele, com muita honestidade, disse: como compreender se alguém não me explicar? E é muito lindo aquele texto em Atos 8, que a partir daquela escritura, Filipe anunciou-lhe Jesus. E a história termina com o eunuco sendo batizado, indo para o seu país cheio de alegria, pelo fato de ter conhecido o Messias. E se porventura tivermos alguém hoje aqui que ainda não conheceu o Messias, que seja essa a noite do encontro, que o Senhor seja apresentado aqui pela ação do Espírito de Deus. Spurgeon, príncipe dos pregadores,
fazendo uma exposição do Salmo 22, que começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E descreve detalhes do aspecto físico de Jesus quando estava pendurado na cruz. Detalhes como: todos os meus ossos foram contados. Spurgeon diz que o Salmo 22 coloca os nossos pés lá no Calvário. Esse texto, esse cântico do servo sofredor, do Messias, nos coloca diante de fatos grandiosos e essenciais da fé cristã. A vinda do Filho de Deus. E lemos há pouco, queridos, e às vezes, olha, eu sou igual a você. Às vezes nós lemos coisas preciosas na Bíblia e não prestamos atenção como nós precisamos atentar para essas verdades que lemos. Por exemplo, capítulo 4, 1 de João, os primeiros 2 versículos: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E aí ele ensina: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus Cristo veio em carne, o Deus eterno. E é bom que a gente sempre afirme isto: Jesus é o eterno Deus, aquele que não tem princípio nem fim de dias. Ele existe desde sempre. Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz: sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, verdadeiramente Deus. Como estudamos hoje na escola dominical a epístola de Judas, e Judas, escrevendo pelo Espírito de Deus, diz: foi Jesus quem tirou o povo do cativeiro do Egito. Pois bem, esse Jesus, sendo Deus, Deus e Deus, eternamente Deus, nunca deixou de ser Deus. Fez-se homem, ele agregou à sua natureza divina a natureza humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele passou por todo o processo, e ele nasceu como um bebê. Ele nasceu em Belém, conforme a profecia. Ele foi criança, foi adolescente, jovem. Ele teve um ministério, ele cumpriu cabalmente o ministério. Ele foi à cruz, porque aquele bebezinho que nasceu em Belém, ele nasceu para ir à cruz. A cruz não foi uma derrota, não foi um acidente, não foi uma falha de percurso. Na verdade, ele veio para ir à cruz. E ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar a vida e para reavê-la, porque esse poder eu recebi do meu Pai. Ele não morreu como vítima, ele morreu como Senhor. Ele deu a sua vida, ele satisfez a justiça do Pai e ele ressuscitou. Como diziam os morávios, o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Então nós não estamos aqui adorando um Senhor morto, nós estamos adorando um Senhor que está vivo para todo sempre. Ele reina, Ele está no trono e Ele voltará. Nós aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas, olhando para o nosso texto, eu queria dividir essa exposição em 2 partes. A primeira parte são os versículos do capítulo 52, que falam dessa profecia que dizia que o servo do Senhor, antes de ser exaltado, seria humilhado. E a segunda parte, que é a exposição do capítulo 53, fala exatamente dos motivos, é uma explicação por que ele teria de passar pela humilhação. Então vamos olhar para o texto bíblico, né? Lendo aí de novo os versos 13 a 15 do capítulo 52. Vamos ler juntos, queridos? E que as pessoas que estão ouvindo a transmissão, elas ouçam a nossa voz lendo essa preciosidade. Vamos lá, versos 13 a 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime.
como muitos pasmaram à vista dele, pelo seu aspecto, estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Percebam que os versos 14 e 15 falam da humilhação, e isso é comovente. O Santo de Deus, o homem perfeito, o homem que nunca cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca. Agora, pensem bem, procurem imaginar essa cena, olhando para o texto bíblico. Ele não tinha aparência humana. O seu rosto foi machucado. O seu rosto foi desfigurado a ponto de não ser reconhecido. Ele passou por esse processo de humilhação. Como diz o querido pastor Hernandes, Jesus sofreu fisicamente, sofreu moralmente e sofreu espiritualmente. Então, queridos, nós precisamos considerar a obra de Cristo para um viver digno da vocação a que fomos chamados. Nós não podemos, nem devemos viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã anêmica, uma vida cristã sem fervor, uma vida cristã sem gratidão, sem louvor, sem adoração. Não podemos tentar viver a vida cristã e uma vida mundana paralelamente. Não, quando nós pensamos no preço do nosso resgate, ele sofreu fisicamente, ele foi preso como um malfeitor, ele passou uma noite lá, literalmente num buraco, ele foi julgado, um julgamento viciado, ele foi hostilizado por uma multidão enfurecida, a multidão que preferiu um malfeitor, um homem acusado de sedição. O próprio governador Pilatos ficou sem compreender, mas o que esse homem fez? A mulher teve um sonho: não te envolvas com esse justo. Jesus foi entregue aos soldados romanos, foi esbofeteado. Você imagina essa cena, um soldado esbofeteando o Senhor e perguntando: adivinha quem te bateu? Cuspiram no rosto santo do Senhor. Você quer humilhação maior do que uma cusparada no rosto? O santo. Colocaram sobre ele um manto, deram-lhe um caniço, como se fora um cetro, uma coroa de espinhos, e se curvavam diante dele: salve, rei dos judeus! Uma zombaria, como diz o hino, uma zombaria tão cruel. E ele sofreu ali na cruz, pendurado desde as 9 horas da manhã até as 15 horas. Teve sede, foi zombado, as pessoas passavam ali, meneavam a cabeça, olhavam para ele: está aí, se Deus gosta mesmo dele, que venha salvá-lo. Salvou os outros, mas não pode fazer nada por si mesmo. Desça daí e creremos em você. Sofreu espiritualmente, porque aquele que não conheceu pecado, não havia dolo na sua boca, ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele passou por todo esse processo de humilhação, queridos irmãos. Mas o texto também nos fala da sua exaltação, e o verso 13 fala dessa exaltação: eis que o meu servo
procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Paulo, escrevendo pelo Espírito de Deus aos Filipenses, falando exatamente sobre esse processo de humilhação de Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou. É bom que a gente entenda esse esvaziamento. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de prerrogativas divinas, se humilhou, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz, inclusive, que quando ele voltar, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todo olho verá, e todo ateu que não se arrepender, e todo agnóstico, e todo crente nominal, e todo cristão de fachada, e todo membro da igreja que não nasceu de novo, naquele dia haverá de se curvar, dobrar os joelhos e dizer que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Mas que glória será para todos nós que temos pela graça confessado Jesus como Senhor e Salvador, e que naquele dia formos encontrados vestidos e não nus, usando a expressão da palavra de Deus, né? Que dia maravilhoso será aquele do nosso encontro com o Senhor exaltado, e nós cantamos nessa noite: Ele exaltado, bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. A profecia dizia que o servo de Deus seria humilhado antes de ser exaltado, e essa profecia foi cumprida. Segundo lugar, e agora olhando para esse capítulo 53, nós temos aqui uma exposição do profeta, falando pelo Espírito Santo e procurando mostrar por que era necessário passar por esse processo de humilhação, por todo esse sofrimento. Então, em primeiro lugar, a primeira observação que eu quero fazer nesse segundo ponto, primeiro subponto, é incrível como as pessoas têm essa tendência, todos nós, né? Nós olhamos sempre para a aparência das pessoas, né? E tanto que conhecemos um ditado que diz: a primeira impressão é a que fica, né? Mas às vezes a primeira impressão é tão enganosa, né? Não é verdade? Mas nós olhamos o exterior, nós conhecemos o exterior. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, quem ele pensou que era o rei, não é? Então, o filho mais velho foi apresentado, o próprio Jessé imaginou assim. E o Senhor disse: não. Até que Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho, não, né? Jessé até falou assim, né, carinhosamente: temos aí um rapazinho, né, está cuidando lá das ovelhas. E jamais Jessé imaginou Davi como rei, né? Certamente nem Davi. E quando Davi foi apresentado, o Senhor disse: é este. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus, porém, vê o interior. E aí, queridos, como essa pergunta do verso 1 do capítulo 53 é atual: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Olhando para os evangelhos, olhando para Jesus, que nasceu em Belém, da Judeia, uma cidade tão pequena, das menores de Israel, quem poderia ter imaginado que o Messias de Israel seria Jesus, criado depois em Nazaré, conhecido como Jesus de Nazaré? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do eterno seria assim? Quem podia imaginar?
Esperava-se um Messias que se assentasse no trono de Davi. Esperava-se um Messias diferente, um Messias que libertasse o povo do jugo do Império Romano, um Messias que restituísse todas as coisas materiais. Mas eis que aparece, como diz aqui o texto, uma vida mirrada, uma planta atrofiada no campo, ressecada. O servo de Deus não foi aceito de imediato, verso 2, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Literalmente o texto está dizendo, não havia nada que nos levasse a olhar para ele com atenção. É interessante a gente olhar para os evangelhos e perceber que os evangelhos não trazem nenhuma informação sobre a aparência de Jesus. No entanto, os evangelhos registram que Jesus considerava mais as intenções do coração do que a aparência externa. Ele considerava mais importante a atitude do coração do que qualquer aparência de ostentação. Inclusive, o Evangelho de João, capítulo 2, diz que muitos creram nele, mas ele conhecia o coração deles e ele sabia que aquela confissão ali seria temporária. Segundo a observação, o texto fala claramente, versículo 3, de que ele, o Messias, seria um homem de dores. Era o desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta já vinha falando, e quando ele fala sobre o servo sofredor, ele deixa bem claro que qualquer pessoa fiel a Deus deve aprender a sofrer perseguição. Na verdade, Paulo escreve sobre essa verdade, segundo a Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E se você olhar aí rapidamente, capítulo 50, estava lembrando aí, meus colegas pastores, nós fomos alunos do pastor Francisco Leonardo, esses versos 4 e 5 faziam parte dos versículos Obadias que nós estudávamos e memorizamos, né? Um dia o pastor Augusto disse, nós memorizamos versículos na versão revista atualizada e agora temos que memorizar na NAA, né? Por isso eu vou ler aqui capítulo 50 de Isaías, versos 4 a 6. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Capítulo 51, versículo 7. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias. Queridos, se somos de fato discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, fiéis seguidores de Jesus, vamos enfrentar oposição, vamos enfrentar sofrimento, vamos enfrentar desprezo. Que Deus nos dê a graça de permanecermos firmes, de não abrirmos mão de verdades essenciais, como foi dito aqui hoje pela manhã, mesmo quando zombados, insultados, que o Senhor nos dê a graça de sermos encontrados fiéis. Podemos dizer como o apóstolo Paulo, tenho sofrido todas essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E o nosso Senhor, o Santo
ele foi desprezado, ele foi ignorado, um homem que sofreu, um homem que conheceu a dor por experiências próprias. Muitas pessoas se afastaram dele, e o texto diz, e nos inclui aqui, nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era uma escória, que era nada, mas ali estava o Santo de Deus, tomando a forma humana e passando por todo esse processo de humilhação. A terceira verdade, queridos, é que o Filho de Deus, o ente santo, ele não sofreu apenas por causa da justiça, como lemos há pouco, quando se é justo nesse mundo caído, há sofrimento. Ele não sofreu apenas por causa da justiça, mas ele sofreu por causa dos nossos pecados. Vamos ler juntos versículos de 4 a 9. Certamente, vamos lá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos até o verso 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupa com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Queridos, foi por causa dos meus pecados, dos seus pecados, que o inocente sofreu. Ele levou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo que é errado em nós. Nos lembramos sempre dos judeus pedindo a sua crucificação, nos lembramos dos romanos executando o juízo, nos lembramos daquela multidão enfurecida e zombeteira, mas, queridos, o texto mostra claramente, foram os nossos pecados que caíram sobre ele, e o feriram, e o dilaceraram, e o esmagaram. Foram nossos pecados, e ele recebeu sobre si os nossos pecados para nos restaurar. Então escutem bem, e eu sei que só o Espírito de Deus pode nos iluminar para entendermos isto. Vida cristã é uma vida nobre, porque a vida cristã custou o sofrimento e a morte do nosso Salvador. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis por modo digno da vocação a que fosse chamados. Por meio das suas feridas, nós fomos curados. Como ovelhas que se dispersam, nós nos desviamos e nos perdemos. Cada um de nós fez o que quis, escolheu o caminho próprio, e o Eterno descarregou toda a nossa rebeldia, toda a nossa imundícia, toda a nossa sujeira, descarregou sobre ele. O texto diz com tanta força que ele foi afligido, ele foi torturado, mas essa analogia, ele foi levado como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso é grandioso demais, queridos. O Evangelho é muito nobre, o Evangelho é grandioso.
e que Deus nos dê a graça de uma vida cristã digna, de uma vida cristã santa, de uma vida cristã consagrada, de uma vida cristã para o louvor da glória de Deus, que o Senhor seja o primeiro amor da nossa vida, que vivamos para Ele, que nossa motivação seja agradar a Ele. E que lástima tem sido pregado um evangelho das coisas, o evangelho do bem-estar, o evangelho que quer apenas aumentar sua conta bancária, o evangelho que quer aumentar o seu orgulho, apenas isto, é o evangelho das coisas, um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia, sem morte, sem o sangue do Cordeiro. Um evangelho que pinça textos da Bíblia e os expõe fora do contexto, porque querem agradar as pessoas, e as pessoas estão querendo ser agradadas, mas o evangelho do Senhor Jesus nos confronta. O evangelho diz: não há entre nós nenhum justo, não tem ninguém bonzinho, ninguém. Nós somos miseráveis pecadores, dignos de juízo, de condenação, mas o Senhor Jesus, Ele se interpôs entre nós e Deus, e Ele levou sobre si a ira santa de Deus. Não é sem razão que lá no Getsemane Ele orou: se possível, passa de mim esse cálice. E Ele se angustiou, e Ele chamou os discípulos para que estivessem com Ele, orando com Ele. Minha alma está profundamente triste até a morte. Oh, meu Pai, mas o que direi? Porque eu vim para esse fim, mas, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, verso 7, diz que ele ofereceu clamores com lágrimas àquele que poderia atendê-lo, e diz que ele foi ouvido. E a gente pergunta: mas como ele foi ouvido se ele foi morto? Ele foi ouvido porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Isso é maravilhoso no Evangelho. Jesus morreu sem pensar no próprio bem-estar. Ele foi golpeado e ele sangrou pelos nossos pecados. E o texto diz: ele sofreu tudo isso, embora não tivesse cometido uma transgressão e nem uma injustiça tivesse sido encontrada em sua boca. O Evangelho é algo grandioso e nobre, queridos irmãos. Não há outra opção senão a de vivermos em consagração para o louvor da glória de Deus. Porque o Messias sofreu, é porque esse conceito de morte, da morte de alguém para pagar a culpa de outro, isso foi regulamentado na lei. A gente vê isso claramente em Levítico capítulo 5, falando sobre aqueles sacrifícios, e tudo aquilo era sombra da realidade na pessoa bendita de Jesus. Era isso que o Eterno tinha na mente desde o início: esmagá-lo com o sofrimento. A ideia é de que ele se entregasse como oferta pelo pecado. E ele foi a oferta, e ele foi o sacerdote, porque o texto bíblico diz que ele pelos pecadores intercedeu. E uma última afirmação, esse capítulo 53, é que o sacrifício desse servo sofredor traz paz e justificação para muitos. Versos 11 e 12: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. Daquele sofrimento tão cruel, ele verá o fruto
do seu penoso trabalho. O sacrifício de Cristo produzirá muitos justos. Paulo escreve, Romanos capítulo 4, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso não é maravilhoso? O nosso tratado de dívida foi encravado na cruz. Isso não é grandioso? O Senhor é poderoso para pegar uma vida arruinada, no fundo do poço, destruída, esfacelada, escravizada pelo pecado. Alguém até que já desistiu de si mesmo. E alguém de quem os outros dizem, para esse aí não tem mais jeito não. E o sacrifício de Cristo é poderoso para fazer dessa pessoa arruinada, estragada, escravizada, uma nova criatura. Esse é o Evangelho. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dr. Lloyd Jones, fazendo uma exposição de Lucas capítulo 15, aquelas 3 parábolas da dracma perdida, ovelha perdida e do filho pródigo, ele diz que a gente, para entender as 3 parábolas, precisa ler os 2 primeiros versículos de Lucas 15. E esses 2 versículos dizem que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E os escribas e fariseus reclamavam: este recebe pecadores. E Jesus contou a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, para mostrar uma verdade, um princípio bíblico. O amor de Deus é um amor que busca e o faz diligentemente. Como a mulher que varre a casa e procura e acha a sua moeda e chama as suas amigas e se alegra com elas. Ou o pastor que deixa as 99 ovelhas seguras e vai à procura daquela que se extraviou, e quando a encontra, coloca sobre os ombros e volta e faz uma celebração: encontrei a ovelha perdida. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E a parábola do pródigo mostra o amor de Deus que busca, que é misericordioso e gracioso, mas fala também das condições que são impostas a um pecador arrependido. Porque o pródigo que tomou posse da sua herança antes da hora, gastou tudo dissolutamente, ficou na miséria, e um dia, olhando para as alfarrobas dos porcos, uma espécie de vagem, ele olhou, desejou e pensou na casa do pai e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura, eu aqui nessa miséria. E ele ensaiou como voltar para casa e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como a um dos teus trabalhadores. Dr. Lloyd Jones chama a atenção para alguns aspectos. Primeiro, que o texto diz que ele caiu em si. É preciso cair em si, é preciso enxergar a vida, a ruína que representa uma vida que não está debaixo da justiça de Deus, da graça de Deus. Ele caiu em si. E ele saiu daquele país distante. Se ficar lá, perto dos porcos, se ficar na lama, não há mudança de vida. É preciso romper, uma ruptura com a velha vida e voltar. Dr. Lloyd Jones faz outra observação. Quando ele saiu de casa todo arrogante, dá-me a parte que me cabe, todo arrogante, nariz empinado. Quando ele voltou quebrantado, ele disse: trata-me. Ele não exigiu nada, ele fez um pedido: trata-me como a um dos teus trabalhadores, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, nenhum convertido acha-se digno. Todos nós somos indignos, todos nós, nenhum merece. É graça, é graça, é graça. Às vezes, quando a gente vê a manifestação da graça de Deus em algumas vidas, a gente diz: não é justo que Deus tenha aceitado essa pessoa tão arrebentada, tão estragada, né? Nós reagimos como o irmão mais velho, né? Estou sempre aqui com o senhor nunca matou um bezerro para mim, mas esse teu filho gastou tudo e agora o senhor faz uma festa, né? Queridos, esse é o amor de Deus. Como disse Agostinho,
Ó Senhor, amando os que não são dignos do teu amor, tu me tornaste digno do teu amor. Esse é o Evangelho, esse é Jesus. Que preço alto foi pago. Por causa da sua obra, o servo seria recompensado. Por isso que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Queridos, breves aplicações. Primeiro, confessemos que Jesus Cristo veio em carne. Ele veio. O Deus eterno fez-se gente. Ele veio. Segundo, nos lembremos daquele eunuco que leu a palavra. Filipe explicou, e esse é o nosso papel como igreja, explicar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, falar de Jesus, a partir daquela escritura, anunciou-lhe Jesus, falar de Jesus. O eunuco convertido, foi batizado, foi para o seu país. A gente não pode imaginar, pode avaliar quantos frutos aquela vida produziu para a glória de Deus, posto que conheceu o Messias. Nosso coro cantou: eu quero ser um instrumento, ó Cristo. Que sejamos instrumentos assim para a glória de Deus, instrumentos desse Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da vossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Paulo termina o argumento dizendo: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu quero ser um instrumento teu, ó Cristo. Bendito seja o Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje é dia de salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de libertação, de salvação, de consagração da vida. Senhor, eu quero viver para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.